Hoje eu vou dar umas dicas para vocês sobre fornos, né? Porque o que eu tenho visto na internet, algumas pessoas que oferecem cursos ou que dão cursos, normalmente eles apresentam o resultado, mas nenhum deles, pelo menos o que eu vi até agora, alguns aí que eu tenho procurado visitar, eu não tenho visto o relato sobre o forno que eles estão utilizando. Eu tenho tomado cuidado, muito cuidado com relação aos meus cursos que eu passo para vocês, que eu ofereço, sempre utilizando o forno, o fogão da cozinha, que é, logicamente, que o mais prático hoje para a dona de casa, para o dono de casa, para o casal, enfim. E tudo isso, logicamente, visando o fator econômico. Porque para se dar um curso onde eu tenha um equipamento todo montado, e hoje tem firmas especializadas para isso, que montam, e o forno passa a ser até uma obra de arte, então fica bem mais simples trabalhar. Por isso, estou comentando hoje sobre forno. E que eu ofereço, sempre que ofereço as minhas opções, a minha opção é fazer no forno de casa, no fogão de casa. Então eu dou muitas opções com relação a isso, visando logicamente que a praticidade e o fator econômico, aonde quase todo mundo pode fazer, entende? Eu tenho pesquisado, tem dado muito trabalho, porque, lembrando, o forno de cozinha, ele é fogo direto. Vamos dizer que como se fosse um maçarico, né? Direto, uma chama super ardente, uma chama realmente muito pesada, que é a chama do gás, direto na base do seu pão, da sua assadeira. Então ali realmente é complicado e dificilmente você vai conseguir resultado positivo se você não tiver opções, se você não tiver informação para poder evitar que isso aconteça. Principalmente em massas enriquecidas, que nesses cursos que eu ofereço também, muitos deles são receitas de massas enriquecidas. E massas enriquecidas que levam açúcar. E tem uma tendência, principalmente em chama direta, ele vai corar rapidinho e vai queimar. Tá? E queimando ele vai dar o sabor já não é o mesmo do pão que você fez programando. Vai ser amargo, a textura não é boa, enfim, o resultado final não é bom. Então eu tenho procurado dar opções de como você fazer, né? E logicamente que ter resultado. Tudo isso não é tão fácil, foi de muito tempo, de muita pesquisa, de muito tempo. Então, a minha dica hoje é sobre isso. Como você fazer o pão na sua casa, na sua cozinha, no seu fogão. Esse forninho teu a gás. Então, logicamente que, o tempo e como você protege a sua base para que tenha um resultado no produto final. Tá ok? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou dar uma dicasinha para vocês. Toda vez que você for fazer o pão, no seu fogão, na sua cozinha, logicamente, eu vou dar o tempo para vocês, porque o tempo é muito importante. A temperatura de tempo, o que eu rezo sempre é uma doutrina de temperatura e tempo, que isso é fundamental. E na produção em grande escala é equipamento e equipe. Esses são os 4 itens fundamentais da indústria, da panificação, de qualquer outro ramo, alimentício ou não. Equipe, equipamento, tempo e temperatura. Tudo isso está diretamente ligado ao resultado final. Isso é fundamental e indispensável de se deixar de lado. Nunca. É fundamental e é o princípio de tudo. No fazer o pão na sua cozinha, no seu fogão, você pode usar de pequenos artifícios, são coisas simples. Você tem apenas que defender a base do seu pão. Que o fogo direto você tem que dar um jeito de dar uma bloqueada nele. Tudo isso ligado ao tempo. Então nós sabemos que isso é praticamente praxe, é padrão, isso é mundial, vamos dizer. Um pão de massa enriquecida, que eu digo enriquecida, são ovos, leite, manteiga, açúcar, tal, entende? E outros itens mais. Mas são massas enriquecidas.
essas massas enriquecidas têm uma tendência de cozimento dentro do forninho, em média 30 a 35, ela vai de 25 a 35 minutos, dependendo do seu tamanho. Tá? Se ele for maior, você tem uma temperatura menor e um tempo maior de cozimento para que ele tenha, logicamente, o tempo de cozimento do interior, por ele ter um corpo maior de massa. No menor, né, ainda que você queira ter, logicamente, que um tempo maior de durabilidade dos pães menores, você tem que, logicamente, que trabalhar com uma temperatura mais alta e um menor tempo. Ele vai sair bem fofinho, mais rapidinho, porque depois você vai embalar ou vai congelar. Então essa é a premissa, que a partida é essa aí, tá? Quanto maior, um pouco menor a temperatura e maior o tempo. E quanto maior, você tem uma temperatura um pouquinho mais elevada com um tempo menor. Tudo isso, logicamente, que no forno da sua cozinha, mas ele tem esse tempo que eu disse a vocês de cozimento, entre 25 e 35, até uns 40 minutos, tudo dentro disso, dependendo, logicamente, do tamanho e do corpo da massa, ou da assadeira que você está usando, enfim. A média é essa, ela vai até nos 40, vamos dizer, tá? Então eu tenho para você uma sugestão. Quando for fazer isso, primeiro, a grade do seu forno, do forninho, procure deixá-la no meio. Tire da base de baixo essa grade e suba. Vá para o meio. Tá? E quando você tiver com pelo menos, porque o teu fermento vai morrer, o fermento biológico, entre 8 e 12 minutos, a uma temperatura dos 180 a 200 graus, ele vai morrer. Morrer, que eu digo, ele vai parar de agir, isso é, ele vai parar de fornecer a estrutura do seu corpo, vai crescer, encorpar, faz a dilatação do tempo necessário e ele, por sua vez, morre. Nós estamos trabalhando com matéria viva. E, após esse período, a cocção, isso é, ele vai, então, vai completar o cozimento final. E, como você tem o açúcar na massa, ele vai corar rápido. Tá? Então, sempre é tido como necessário ter uma temperatura média entre 180, 170, 190 graus nessas massas enriquecidas, no seu forninho, no seu fogão. E, quando você alcançar esses 12 a 15 minutos, procura proteger a base. Use uma outra assadeira, põe embaixo desta. E, logicamente, que a parte de cima, que é a cobertura, é onde vai ter a cocção, onde vai aparecer o aspecto físico bonito do pão, vai, logicamente, que nesses restantes 10, 15 minutos, ele vai, então, apresentar o que realmente você programou, o que você esperava do seu pão. Aí, então, é uma dica muito interessante, tá? Observe bem, forno, fogão da tua cozinha. Não é o fogão programado, o forno programado para... são ciclotérmicos, são caros, entendeu? São temperaturas controladas, teto, lastro. Até aí você consegue controlar a temperatura, controla, para não deixar queimar o lastro, você baixa, desliga, deixa só. Enfim, aí é muito mais fácil, simples, mas tudo isso tem um custo. E a minha intenção, logicamente, durante tantos anos de pesquisa, eu tive indústria, eu tive de tudo, eu fiz de tudo, isso aí eu tive na minha vida. Mas o que eu precisava era passar para a dona de casa, para o dono de casa, para a pessoa que está aí, o mais humilde, o mais simples, que não tem condição de alcance a esses equipamentos e a essas informações, é fazer na cozinha de casa. Então essa foi a minha grande preocupação durante todo esse período da minha vida que se passou por aí, e toda a escola que eu tive dentro da área da panificação, eu tinha que trazer para vocês uma forma prática, simples e barata. E essa foi, logicamente, mais uma dica para vocês. Tchau, até logo e a próxima.